Boa tarde. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou abordar apenas 2 pontos, né? E eles estão bem no começo do capítulo, né? É o poder da fé e a fé religiosa e condição da fé inabalável. A fé, ela é algo discutido desde muito antes da gente se entender como gente. Como espíritas, a gente entende a reencarnação como um dogma, como algo que é inequívoco, algo que não há contestação. Então nós vamos ter como base que a fé ela é algo tão discutida durante aí milênios que ela é causadora de felicidades íntimas e gerais para todo mundo, e ela é causadora de destruição. Então nós vamos abordar de alguma forma a fé religiosa cega, não dizendo que toda fé religiosa é cega, mas da maneira como ela é colocada aos seus adeptos, ela pode se tornar uma religião dogmática, uma fé dogmática, onde aquele que segue, segue porque alguém disse que é dessa forma. E nós vamos analisar um pouquinho a fé racional. A fé racional, onde a gente tem a oportunidade de refletir sobre as coisas que nos falam, as coisas que nos oferecem o tempo todo na sociedade. E como seres sociais, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que não basta se alienar a uma ideia, a uma palavra e segui-la ao pé da letra, né? Literalmente. Quando a gente fala de fé, a gente não pode esquecer que a fé ela não é só religiosa. Ela existe em vários ambientes na nossa sociedade. Se a gente for falar, por exemplo, de política, nós vamos ver que há muita fé envolvida no sistema político e como ele é apresentado. Se nós formos falar da medicina em geral, nós vamos ver também que há muita fé apresentada nos seus modelos. E se for falar de uma forma mais generalizada como ciência, nós vamos ver também que o cientista também possui uma fé quase inabalável sobre aquilo que ele acredita. Então, vamos dar início com a parábola, né, colocada aqui. Quando veio até o povo um homem, se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vô-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essas são palavras atribuídas a Jesus. Bom, eu destaquei alguns pontos que eu considerei importantes. Como toda leitura a gente considera importante algo, eu imagino que quando vocês a fizerem em casa, vocês vão encontrar outros pontos importantes, tá?
Então, a fé ela é pautada no quê, a princípio? Tanto a religiosa como a fé em si mesmo, ela é pautada na confiança. Porém, ela é pautada na confiança, como eu disse anteriormente, daquele que expõe uma ideia. Ou seja, vocês podem aceitar religiosamente o que um orador espírita falar. Podem aceitar religiosamente o que um padre, um pastor, ou qualquer que seja a doutrina, e alguém a esteja expondo, disser. Isso, de certa forma, quando se apenas segue, quando se apenas acata, ela se torna uma fé religiosa e muitas vezes cega. Agora, na fé racional, nós temos um outro contraponto. Nós temos o que? A oportunidade de refletir a respeito. E é essa fé que o capítulo nosso, o 19 do Evangelho, trata. A questão da racionalidade. Então, muitas vezes nós esquecemos de ter confiança na nossa própria força. Quando eu falo força, eu estou falando na força em geral. Na capacidade intelectual de criar oportunidades, de criar condições para que seja realizado um determinado objeto de desejo. E isso também nós vamos ver mais adiante. Então, por exemplo, alguém aqui é capaz de erguer um Fusca? Não sejam tímidos. Ninguém aqui é capaz de erguer um Fusca? Ninguém. Eu sou capaz. Eu tenho fé que eu posso erguer um Fusca. Isso é certo ou é errado? Como pode ser errado se eu tenho fé no que eu estou fazendo? Eu quero aprender a tocar violão. Eu posso? Basta eu orar para que isso aconteça? Não, né? Eu vou precisar me matricular numa escola ou me aproximar de alguém que saiba tocar violão e que tenha muita paciência comigo e que me ensine. A mesma coisa é o Fusca. Eu posso levantar um Fusca, mas eu não preciso pegar como um halterofilista e erguer 2 rodas dele no alto. E é isso que se destaca a fé racional, pela inteligência, pela capacidade do ser humano de buscar dispositivos e condições para que isso aconteça. E o homem, desde a mais tenra idade científica, ele busca esses meios de desenvolvimento. E erguer vigas de madeira no alto na Idade Média não se tratava de fé religiosa, mas da capacidade de observação, de se criar guinchos. Então hoje eu posso falar sem sombra de dúvida e medo que eu posso erguer um Fusca. Basta eu ter um macaco hidráulico, um dispositivo qualquer, mas para isso alguém precisou manipular as ferramentas, manipular tudo à sua volta e criar essa condição. O que eu não posso é ficar achando que isso vai acontecer sozinho, né? Então, muitas vezes, quando se trata de fé religiosa, há um jargão muito antigo onde as pessoas, e pasmem, vocês nunca ouviram falar isso no meio espírita? Deus proverá. Ou já ouviram? Deus proverá. Os espíritos me auxiliarão. Vamos mudar então, os espíritos me auxiliarão, né? Eu estou aqui fazendo uma palestra hoje, o que eu considero mais um diálogo do que uma palestra. Os espíritos estão me auxiliando. Ai de mim, se não tivesse lido antes o capítulo. O que eu ia esperar? Inspiração divina? Não, né? E é essa fé que muitas vezes as pessoas se apoiam. É exatamente esse o ponto em que no Evangelho as pessoas se chocam. Quando há uma leitura ao pé da letra de tudo, nós poderíamos então interpretar que há loucura no dizer que uma montanha poderia ser movida, principalmente na época de Jesus, né? Mas se nós pararmos para refletir um pouco, não há tanta loucura nisso.
Porque muitas pirâmides, muitas coisas foram feitas antes de Jesus, não foi? E como que essas pirâmides foram erguidas? Pela força do pensamento, como alguns entusiastas dos campos esotéricos dizem? Não, houve toda uma engenharia, uma capacidade mecânica por trás disso, onde se desenvolveu o necessário para içar tais pedras, transportá-las, esculpi-las, o que quer que seja. Então não se trata de um absurdo. Jesus ele falava muito, por comparações, situações que levassem também o homem a refletir. Então, em tudo em nossa vida, quando nós nos questionamos, quando nós colocamos a fé em primeiro lugar, nós vamos estar lembrando que essa fé ela deve vir acompanhada de ações. Eu li recentemente num livro que não tem nada a ver com espiritismo, com catolicismo, não tem a ver com religião nenhuma, mas ele dizia assim: reze por milagres, mas plante repolhos. Não fique apenas rezando, vá fazendo com que as coisas aconteçam, porque nós não vamos ficar na dependência de que tudo caia em nossas mãos do céu. Quantas pessoas hoje na nossa sociedade sofrem incapazes por não conseguir realizar determinadas coisas que desejariam? Há uma comoção social a respeito da igualdade, e eu não quero aqui entrar necessariamente na política, mas eu quero lembrar a todos que nós, como espíritos em evolução, nós temos inteligência diferentes, nós temos momentos de aprendizagem diferentes, então nós não temos como ser todos iguais, no sentido intelectual. Então, como que hoje em dia nós vemos tantas pessoas sofrendo ainda na sociedade por não conseguir realizar determinados objetos do seu desejo? É fácil quando nós apontamos para o exterior, É muito fácil. Esquecemos de olhar e analisar se nós estamos tomando as medidas necessárias para que esse alvo de desejo ele seja atingido. Às vezes não se trata de falta de fé, mas falta de incentivo, falta de direcionamento. A fé, ela vai ser criada a partir do momento que nós desejamos e resolvemos tomar uma atitude e ir em direção àquilo que a gente deseja. Superar um vício. Superar um vício é um ato de fé? É totalmente um ato de fé, não é? Eu não posso contrariar a ciência. A ciência fala, por exemplo, que o alcoolismo, o vício em outras drogas são vícios incuráveis, Que a pessoa que é viciada num determinado químico, ele não pode se aproximar daquilo por causa de uma recaída. Mas, se o corpo foi limpo, o organismo foi limpo de toda a química que ali estava, como pode esse vício retornar se ele não estiver impregnado na alma? Como ele pode ser incurável no sentido material? Então, até mesmo a cura de um vício, ela é possível quando nós buscamos condições para isso. E é muito interessante nós vermos as pessoas chegarem às instituições religiosas buscando alternativas, como se a prece ajuda, é claro, mas como se ela fosse eliminar o vício nosso ou um vício de um parente. A desobsessão no centro espírita, ela funciona assim, mas ela vai auxiliar os espíritos que estão relacionados com o encarnado que pede ajuda, e no máximo ele vai ter algumas horas de alívio psíquico, no máximo.
Pois, continuando no mesmo processo mental, na mesma fraqueza, e quando eu falo fraqueza, eu não estou ironizando o ser em vício, eu estou falando a falta de vontade de buscar opções para que ele possa modificar os seus hábitos, faz com que outros espíritos de igual valor se aproximem. Então, não adianta a prece, não adianta a desobsessão numa casa espírita, não adianta conversar com o entrevistador, se ele fala mediunizado ou não, isso não interessa. O que interessa é se eu, viciado em algo, vou tomar a decisão de mudar algo na minha vida. A mesma coisa nós vamos estender para o nosso campo profissional. As frustrações sociais hoje em dia são enormes por causa do trabalho. Mas quantas pessoas com 40, 45 anos falam assim: poxa, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de área, eu vou mudar de área de atuação. Mas vai bater o medo, e o medo é a falta de fé. Porque a pessoa vai pensar: poxa, eu levei 45 anos para atingir um salário relativamente miserável e eu vou começar de novo? Com que salário? O de um estagiário, quando recebe? Então há o medo, há a falta de fé, há a desilusão. Então a fé robusta, a fé do qual nós temos certeza de que podemos alcançar um objetivo, ela não nos impede de mudar o rumo de nossas vidas em qualquer que seja a situação. Por mais difícil que seja, e às vezes o temperamento de cada um vai contar, vai falar muito mais alto, e é por isso que eu disse que as inteligências e o desenvolvimento de cada um são muito diversificados no planeta. Cada um de nós pode atingir um determinado resultado, não no mesmo tempo, em tempos diferentes, mas é possível. Porque quando se existe fé naquilo que acreditamos e não esperamos pelos outros, tudo é possível concretizar. Não se trata de utopia, não se trata de convencimento, se trata de colocar a nossa inteligência em ação, buscar as condições necessárias para que isso aconteça. Parado em casa, reclamando sob o manto da depressão, é que não vai acontecer mesmo, né? E isso são males que assombram a nossa sociedade hoje. Então a fé robusta, ela nos dá a perseverança, ela nos dá energia, ela nos dá vontade e criatividade. Isso é o mais importante. E a fé vacilante, a fé que nos gera medo, ela nos breca, ela nos causa hesitação, né? E ao hesitarmos em fazer algo, hesitarmos em buscar algo, aqueles que querem a nossa derrota, olha, uma leitura que não se deve fazer ao pé da letra. Aqueles que querem a nossa derrota vão ficar felizes, né? Quem são aqueles que querem a nossa derrota? São os demônios citados no início da passagem? Não. São as pequenas pedras no meio do nosso caminho, que muitas vezes, ao olharmos para elas, nós vamos identificá-las como montanhas, né? E Jesus se referia a isso. Às vezes a nossa fé, ela é tão fraca que nós não conseguimos superar um mísero degrau. Ficamos empacados nele, achando que não temos força o suficiente para seguir adiante. E a fé, quando é um pouco mais robusta, ao menos, ela faz com que a gente ultrapasse os limites, os obstáculos impostos em nossas vidas. Se nós voltarmos aos vícios químicos, nós vamos ver que aquele que quer nos derrotar, o vício, ele vai estar em toda parte. Aquele que quer nos derrotar, o medo de mudança, ele vai estar em toda a parte. E cabe a nós desviarmos. Se não quisermos desviar, basta chutar de lado. Se considerarmos que esse obstáculo é apenas uma pedrinha,
e não uma barreira intransponível em nossa vida, né? Ora, se há dois tipos de fé, a religiosa e a fé em si mesmo, nós vamos ter que pensar o seguinte: por que a fé religiosa ela congrega tantos admiradores? Algumas coisas nós vamos ter que considerar aqui. A fé religiosa, a fé cega, ela admite admiradores, primeiro, porque na maioria das vezes nós, como seres humanos, gostamos de alguém que nos guie. É o que se chama ainda hoje de mentalidade de rebanho. O que eu estou falando aqui não se trata de crítica a nenhuma religião, até mesmo porque dentro do Espiritismo isso acontece. Se eu fosse falar, eu não poderia me excluir de falar do Espiritismo. O que é a mentalidade de rebanho? É o ato de ouvir e aceitar incondicionalmente aquilo que nos é passado. Tudo que eu estou falando aqui está mesclado entre o meu conhecimento, que eu venho captando de outros locais, e o Evangelho, que não ultrapassou 4 páginas do capítulo. Se vocês aceitarem tudo que eu falar, pode ser que isso se torne uma fé de rebanho, levado ao pé da letra. Se vocês praticarem o ato racional, vocês vão ler o capítulo e de repente até encontrar alguma coisa que eu tenha falado em desacordo. Isso ocorre nos cursos da Casa Espírita, ocorre nas palestras da Casa Espírita, na Igreja Católica, na Evangélica, em qualquer doutrina que nós venhamos a ter contato. E por quê? Muitas vezes nós seguimos determinadas opiniões simplesmente porque é mais cômodo, porque nós temos fé e aceitamos que a pessoa que nos fala é idônea. Mas há um risco nisso tudo, porque a pessoa pode ser idônea simplesmente por inocência, por estar repetindo algo que ela já ouviu outro falar, que ouviu outro falar, que ouviu outro falar. Agora imaginem isso incessantemente. E muitas vezes, ao chegar na primeira pessoa que lançou a ideia, ele, sabendo manipular as palavras, sabendo manipular as pessoas, adulterou de forma que se parecesse prazeroso e convidativo. A isso se chama sofisma. Adulterar uma ideia conscientemente, logrando levar o outro ao erro, a aceitar a sua ideia. Então, a fé religiosa, nós temos esses dois riscos: aquele que segue simplesmente por inocência, sem acompanhar, sem se aprofundar, e aquele que apresenta uma ideia dogmática como uma verdade absoluta. A isso nós chamamos o Espiritismo de uma doutrina sem dogmas, com exceção, é claro, como eu disse, da reencarnação, que para nós, como espíritas, é uma lei absoluta e indiscutível, mesmo que alguns espíritas ainda não acreditem em espíritos. Tá? A fé racional vai nos levar a avaliar o que é o verdadeiro e o falso. E como fazer isso? Através do estudo. Eu venho batendo constantemente, quando eu falo batendo é no bom sentido, não é ao pé da letra, tá, pessoal? Os cursos de uma casa espírita, apesar de serem excelentes, eles nos trazem informações fragmentadas. Porque, convenhamos, é muita moleza, né? 1h30 por semana é muita moleza para um curso, né? É muita moleza, não tem condições. Quando eu chegar a ponto de poder mandar no movimento espírita, eu vou colocar todos os dias de curso, tá bom? Beleza? Ótimo, né? Ótimo. Mas olha, brincadeiras à parte, 1h30 não dá para se passar uma determinada ideia na sua totalidade. E grande parcela das pessoas que se formam hoje num curso de espiritismo
Lembrando, são 5 anos. Quando eu entrei na casa espírita a primeira vez, eu não tinha a menor vontade de estudar. Falei, puxa, 5 anos de curso, vamos ver o que vai dar isso daí. Eu terminei. Depois que eu terminei o curso, eu vi que eu podia fazer faculdade. Falei, eu vou fazer faculdade. Terminei. Então é uma questão de motivação. Quando nós falamos em ideias fragmentadas, em 5 anos, 1h30 por semana, a maioria das pessoas não lê as obras básicas do Espiritismo. Se nós formos fazer um levantamento geral no próprio NEOV, são poucas as pessoas que leram, releram e agora estudam as obras básicas. A grande maioria ainda prefere o cômodo e confortável ouvir aquilo que os outros falam. E isso sucede que, no decorrer do tempo, nós começamos a ficar dependentes da opinião ou da certeza alheia. E é isso que dentro das casas espíritas nós estamos pregando o tempo todo. Para que, além do curso, as pessoas tenham autonomia. Busquem essa autonomia através da fé em si mesmo. Todo mundo aqui, como espírita, talvez admire a mediunidade, né? Mas muito mais do que admirar a mediunidade, é melhor entendê-la, para que não haja engano, para que não haja engodo, ou seja, para que pessoas se utilizem o nome do Espiritismo ou o nome atribuído ao médium como uma forma de angariar simpatia. Isso é o que as religiões tradicionais lá na antiguidade faziam. Através, Deus provê, Deus sabe das suas coisas, Deus vai te ajudar, Deus vai te punir, conquistavam a simpatia que muitas vezes era gerada pelo medo das pessoas. Então, hoje nós temos uma grande oportunidade nas nossas vidas, que é a enorme quantidade que temos de informação. Agora basta que a gente queira ter essa informação, que a gente queira buscá-la e queira ganhar essas horas, porque eu não chamo nem de perder horas, né? Mas ganhar horas de leitura. Para quê? Para quando o Anselmo vir aqui na frente e falar uma besteira, alguém possa erguer o dedinho e falar, mas Anselmo, eu li que isso e isso está meio fora do contexto do que você falou. E eu juro de todo o coração que eu vou ficar muito feliz o dia que isso acontecer, tá? Enfim, que a gente tenha condições constantes de analisar qual é o nosso nível de fé hoje. E que, analisando esse nosso nível de fé, a gente possa sim buscar as condições necessárias para que a gente se livre de uma intriga, se livre de um vício, crie coragem e determinação para mudar o rumo de nossas vidas em algum aspecto, e não fiquemos esperando, e eu vou parecer grosseiro agora, que as caixinhas de vibração resolvam os nossos problemas, porque elas não vão resolver os nossos problemas. Elas não vão. Sabe por quê? Porque nós todos, quando entramos aqui dentro do NEOV, nossos mentores, amigos, ou os seus obsessores, porque eu não tenho obsessor, graças a Deus, já sabem quais são as nossas necessidades. E não é o ato de escrever que vai fazer com que a gente se libere disso em forma de penitência ou de auxílio miraculoso. Então tenhamos mais fé. Temos mais fé, mas quando ouvirmos o filho gritando, a mãe esperneando, pais praguejando, que qualquer coisa que seja dentro de casa, que a gente não fale, meu Deus, me ajude, mas também não procure observar o porquê que as coisas estão acontecendo no nosso lar. Que a gente tenha fé, mas quando a gente perder o emprego sucessivamente, que a gente não culpe a sociedade.
Que a gente analise o porquê que nós estamos perdendo esse emprego. Se é por orgulho, arrogância, se é por falta de acompanhar a tecnologia, o aprendizado em geral. Então tenhamos fé, sim, mas tenhamos fé principalmente na nossa capacidade, e que essa fé venha acompanhada de extrema e hercúlea vontade. Muito obrigado. Vamos à nossa prece?